Pronto, então essa semana a gente vai estar estudando aí o conceito, né, a definição, os exercícios, a gente vai estudar probabilidade, certo? É um conteúdo que é bem aplicável a várias outras disciplinas, né, como biologia, em geografia, muitas disciplinas utilizam esse conceito aqui de probabilidade. E a gente vai tentar mostrar a vocês o verdadeiro significado, como é que se comporta o estudo da probabilidade, certo? Então vamos iniciar aqui com algumas definições. Aqui eu tenho uma introdução para a gente ficar por dentro do que realmente é uma probabilidade. Ele diz o seguinte, ó, eu vou resumir, não vou ler bem tudo não, mas vão sortear, né? Vai ter um sorteio, depois vocês fazem a leitura. E nesse sorteio foram enviadas 10.000 cartas, certo? Dessas 10.000 cartas aqui, o André, o Bruno e o Carlos, cada um enviou uma quantidade diferente, certo? No caso do André, ele enviou uma carta, certo? O Bruno enviou 18 e o Carlos enviou 100 cartas. Então, cada um enviou uma quantidade diferente. Se eu for sortear, né, eu vou pegar as cartas, jogar para cima e pegar uma para ver quem ganhou. Né? A carta sorteada vai ganhar um prêmio. Então, quem tem mais possibilidade de ganhar? André que enviou uma, Bruno que enviou 18 ou Carlos que enviou 100? Provavelmente o Carlos vai ter uma chance maior. Mas como é que a gente calcula essa chance? A gente usa a notação de probabilidade. Ou seja, no caso do André, eu vou representar pela letra A, ó, a probabilidade de André ganhar é uma, que ele enviou apenas uma carta, sobre as 10.000 possibilidades. Certo? Então a gente diz que para André ganhar esse prêmio, ele tem uma chance entre as 10.000. Certo? E no caso do Bruno, vou representar por B, ele enviou 18 cartas, então ele tem 18 chances entre essas 10.000 cartas, certo? Observe que é uma fração. No numerador, que é a parte de cima, a gente coloca os números favoráveis à pessoa. No denominador, todos os casos, certo? Como é uma fração, existe a possibilidade da gente simplificar. Ou seja, 18 e 10.000 é par, então ele pode dividir por 2 numerador e denominador e vai ficar 9 sobre 5.000. Então é mais comum a gente representar pela fração irredutível, ou seja, a menor fração possível com números inteiros, né? É comum também representar como porcentagem, tá bom? Então, no caso do Carlos, ele enviou 100 cartas, então ele tem 100 chances entre as 10.000. Né? Então, simplificando isso aqui, eu posso cortar os dois zeros, ó, pelos dois zeros, então ele tem 1 sobre 100. Quando o denominador é 100, a gente costuma representar como porcentagem, né? Então ele tem 1% de chance. Então, o caso mais provável de acontecer é o de Carlos. Isso aqui é só uma introdução para a gente ver um conceito de probabilidade, né? Que a gente vai ver mais à frente. Então, para a gente iniciar aqui, a gente tem que entender alguns conceitos que envolvem nesse estudo. O primeiro aqui que a gente vai estudar é o experimento aleatório. O que é um experimento aleatório? Ele diz assim, ó, o texto: é qualquer experimento cujo resultado depende exclusivamente do acaso. Ou seja, a gente não sabe o que é que vai acontecer. A gente sabe todas as possibilidades, mas só sabe o que aconteceu quando aconteceu mesmo, né? No caso do exemplo aqui, ele traz o seguinte, ó, o lançamento de uma moeda. No lançamento de uma moeda, a gente sabe que pode sair o resultado cara ou coroa. Mas eu não sei qual dos dois vai sair. A gente joga e o que der aí foi por acaso, né? A gente não sabe qual é que vai cair, tá bom? Então ele trouxe alguns exemplos, ó, o lançamento de uma moeda, o lançamento de um dado, o lançamento de duas moedas, né? O lançamento de dois dados, o sorteio de uma carta num total de 10.000, que foi o exemplo que a gente iniciou a aula, e assim por diante, né? Probabilidade aí a gente vê em vários casos, tá bom? Slide 3 aqui, ó. Outra definição super importante é espaço amostral de um experimento aleatório. Espaço amostral, pessoal, a gente vai representar por essa letra aqui, ó, ômega, certo? O espaço amostral são todos os casos possíveis. Então, eu listei alguns casos aqui de acordo com esses eventos aqui, ó. A letra A diz assim, ó, no experimento aleatório lançamento de uma moeda, temos como espaço amostral o conjunto C e K, onde C indica face cara e o K indica face coroa.
É lógico, ó, se eu lanço um dado, uma moeda, aliás, ou ela dá cara ou ela dá coroa. Então, o espaço amostral aí que a gente tem é 2, certo? Cara ou coroa. Como é que a gente representa esse número? A gente vai escrever um N, o nome do conjunto dentro de parênteses, no caso aqui, o conjunto que a gente está trabalhando é o espaço amostral. Ah, George, pode existir outro conjunto? Sim. A gente vai estudar os eventos, então esses eventos a gente vai chamar de uma certa letra, A, B, C e assim por diante. Mas nesse caso aqui, o número do nosso espaço amostral é 2, né? Ou sai cara ou sai coroa. Tem duas possibilidades, certo? No segundo exemplo, na letra B, diz assim, ó, no lançamento ou no experimento lançamento de um dado, tem como espaço amostral o conjunto ômega igual a 1, 2, 3, 4, 5 e 6, ou seja, o número do espaço amostral de possibilidades é 6. Deixa eu liberar a entrada aqui de um aluno. Certo. Então, continuando aí, ó, na letra B, o número do nosso conjunto aí, a quantidade de elementos que tem o espaço amostral é 6. Então, a gente representa da mesma forma. Ó, o número do espaço amostral é igual a 6, ou seja, aquele conjunto possui 6 elementos. Na letra C, a gente tem assim, ó, no experimento, lançamento de duas moedas, temos como espaço amostral o conjunto ômega igual, ó, cara, coroa, cara, cara, coroa, cara, coroa, coroa. Observe que tem 4 elementos, ó, primeiro, segundo, terceiro e quarto, certo? Então, já para a gente pensar aí como é que vai resolver certos problemas, observe assim, ó, a gente lançou dois dados, né? Nesse caso aqui, duas moedas, um exemplo. Então, como análise combinatória a gente vem estudando, ó, primeiro lançamento, segundo lançamento. Para que existia duas possibilidades e para que duas, ó. 2 vezes 2, 4. Ou seja, 4 é o número de conjuntos que eu consigo formar, né, o número de elementos, aliás, que eu consigo formar jogando duas moedas para cima, né? Pode sair esses eventos aqui, ó, cara, coroa, cara, 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 coroa, cara e coroa, coroa. Ah, George, então se forem dois dados, eu posso pensar em 6 vezes 6, sim, para o primeiro lançamento, para o segundo lançamento. Para aqui pode sair do 1 ao 6, para aqui pode sair do 1 ao 6. 6 vezes 6, 36, que é esse exemplo D aqui, ó. Se vocês forem contar, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. E descendo tem 6 também, ou seja, esse conjunto aqui, né, o nosso espaço amostral tem 36 elementos. Um com 1, um com 2, um com 3 e assim por diante. Depois, 2 com 1, 2 com 2, 2 com 3 e assim por diante. Então, o espaço amostral é tudo isso aqui que está dentro desse parênteses aqui, ó, grandão, certo? Dentro dessas chaves. Isso aí é o meu conjunto. Agora, quantos elementos possui é que eu faço aquela continha. 6 vezes 6, no caso, o número de elementos aí, ó, é 36, certo? Então, espaço amostral, agora vamos ver evento de um espaço amostral. Pessoal, o evento, quem define é o que a questão está pedindo, né? No nosso caso aqui, eu trouxe 4 exemplos novamente, que de acordo com o que a gente vem vendo aqui nesses exemplos, certo? Então, no nosso evento aqui, o primeiro diz assim, ó, no lançamento de uma moeda, vimos que o espaço amostral é o conjunto cara-coroa. O subconjunto de ômega A igual a coroa é um evento de ômega. Realmente, ó, esse elemento aqui está aqui dentro, né? Só que esse conjunto aqui, de sair coroa, só tem um elemento, certo? Então, o número do evento A, que é sair coroa, é igual a 1, porque o conjunto só possui um elemento, certo? Vamos tentar entender com o segundo exemplo aqui na letra B. Ó. Na letra B diz assim, ó, no lançamento de um dado, vimos que o espaço amostral é isso tudo aqui, ó, do 1 ao 6. Se eu pegar um certo subconjunto, que eu vou chamar de B, igual a 1, 2, né, eu poderia ter botado uma chave aqui, eu acho que eu esqueci quando fui escrever no material de vocês, certo? Então, o conjunto B tem os elementos 1 e 2. Então, ele é um evento de ômega, né? Ele está dentro de ômega, dentro do espaço amostral. E quantos são os elementos de B aqui? Se vocês forem observar, só tem dois elementos, ó, o 1
e o 2. Então, a gente pode contar assim, ó, o número de elementos do conjunto B, né, é igual a 2. Certo? No C, no lançamento de duas moedas, vimos que o espaço amostral era esses 4 elementos aqui, ó. Essas 4 combinações, né? Cara, coroa, cara, cara, coroa, cara ou coroa, coroa. O subconjunto de ômega, que ele vai representar pela letra C, é todos os elementos menos o coroa, coroa. Só está faltando coroa, coroa. Mas nesse subconjunto aqui, tem todas as caras, né? Eu poderia ter dito assim, qual a probabilidade de sair cara? Então, ó, aqui saiu cara, aqui saiu duas caras e aqui saiu cara. Então, tem 3 elementos nesse conjunto. Então, a gente representa com essa escrita aqui, ó, n de C igual a 3, certo? E para finalizar aqui, ó, no lançamento de 2 dados, vimos que o espaço amostral é isso tudo aqui, ó, 36 elementos. Aí ele dissesse assim, ó, o subconjunto de ômega, que ele vai chamar da letra D, é igual a 1, 4, 2, 3, 3, 2 e 4 e 1. Ó, aqui dentro tem 4 elementos, certo? Então, ele está dizendo que o número de elementos aqui de D é igual a 4. É interessante esse exemplo, deixa eu só liberar a entrada aqui de uma pessoa, que a gente poderia ter dito assim, ó, o conjunto D, a soma de seus elementos é igual a 5. Pode observar que a soma aqui, ó, 1 mais 4 é 5, 2 mais 3 é 5, 3 mais 2 é 5 e 4 mais 1 é 5. Então, esses elementos estão localizados aqui, ó, 4 e 1, 3 e 2, 2 e 3 e 1 e 4. Essa coluna aqui, essa diagonal, é a única que a soma dos elementos dá igual a 5. Só tem 4 elementos, certo? Então, esses eventos aí eu já estou trazendo o conjunto formado, mas muitas vezes as questões traz uma frase em português e vocês têm que interpretar, tá bom? Então, o espaço amostral equiprovável. Pessoal, essa palavra equiprovável, ela normalmente nos problemas não aparece. A gente supõe que todo evento é equiprovável. Nem sempre todo evento é equiprovável. Eu vou dar um exemplo bem básico. Eu não sei qual é o nome do time aí do estado de Roraima, mas eu lembro que quando eu fui aí, a cidade de Boa Vista tem um time de futebol, né? Aí, vamos supor que o Flamengo hoje está um time até bom, né? O Palmeiras, eu não torço Flamengo não, certo, pessoal? Sou São Paulino. Mas o Flamengo hoje está com um elenco muito bom. Vamos supor que o Flamengo fosse jogar aí com o time de Boa Vista, que eu não estou lembrando o nome. Se alguém lembrar e quiser dizer aí, qual era a probabilidade de o Flamengo ganhar? Com certeza era maior do que o Boa Vista aí, né? Porque o Flamengo tem um elenco melhor. Então isso não é um evento aqui provável, né? Não vou dizer que o Flamengo tem 50% e o time de Boa Vista tem 50%. Né? Então, esse evento aí não é aqui provável. Então, o que é um exemplo aqui provável? É aquele exemplo que os eventos dele têm a mesma probabilidade de acontecer, certo? Existe a mesma possibilidade. Para a gente entender um pouco melhor, eu vou usar o exemplo da moeda. Né? Eu vou lançar a moeda 20 vezes. Ó. Eu vou lançar ela 20 vezes. Nesse lançamento de 20 vezes, a cara saiu 12 vezes e a coroa saiu 8. Não está empate isso aqui, não está empate. Então vamos lançar mais vezes. A gente vai lançar agora 50 vezes, né? Cara saiu 23 e coroa saiu 27, ó. Cara estava maior, mas agora coroa passou na frente, ó. Ainda não está empate. Mas houve uma mudança, né, de comportamento. Aí a gente resolveu lançar 100 vezes. Saiu 49 caras e 51 coroa. Ó, não está empate, mas se aproximou bastante, certo? Então, se a gente lançasse 1000 vezes, se lançasse 10.000 vezes, né, fosse aumentando o número de lançamentos. Então, quando a gente aumenta infinitamente esse número, eles tendem a se igualar, né? Resumidamente, a definição que eu botei no material de vocês foi essa verdinha aqui, ó. Ele diz assim, ó, um espaço amostral ômega, né, onde tem A1, A2, A3, até o AN como seus elementos. No caso da moeda, a gente tem cara ou coroa, tem 2 elementos, né, o A1 e A2, por exemplo. Então, no espaço amostral de um experimento aleatório, ele é equiprovável se e somente se
As frequências é a quantidade de vezes que aquele evento apareceu. As frequências dos elementos tendem a um mesmo valor quando o número de vezes do experimento é realizado tendendo ao infinito. Observe que aqui, ó, 49,50 já é bem próximo, a diferença é 2 pontos ali, ó. Então quer dizer que se eu lançasse 1000 vezes, George, ia sair 500 e 500? Talvez não, mas a tendência era se aproximar ao máximo, tipo 490, 510, né? Ou 495, 505. Então, quanto mais lançamento, mais esses números se aproximam, certo? Então, isso aí é o que a gente chama de eventos equiprováveis. E o que é probabilidade? Né? A definição 6, aí vai ter outras definições, pessoal, mas essas outras eu vou deixar para a próxima aula. A gente tem até o 10.2. A gente vai ver o que é probabilidade e já vai resolver algumas questões. Amanhã a gente continua daqui, certo? Então, vamos tentar entender o que é a definição de probabilidade. Seja ômega um espaço amostral finito, ou seja, ele tem fim, e não vazio, e seja A um evento do espaço amostral. Então, existe um espaço amostral e existe um evento. Chama-se de probabilidade de A, indica-se por P de A, a gente vai usar bastante essa nomenclatura, ó, o número NA sobre N ômega. Esse NA é a quantidade de elementos do conjunto A sobre a quantidade de elementos do conjunto B. Né? Ele diz até assim, ó, onde NA e N ômega indica os números de elementos de A e ômega, respectivamente. Isto é, o que a gente está procurando é uma fração. Ó. Probabilidade do evento A é igual ao número de elementos do conjunto A sobre o número de elementos do conjunto ômega. Exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Ó. Eu vou lançar um dado, um bosó, né? O bosó vem de 1 a 6, esse dado. Aí eu digo assim, qual é a probabilidade de sair um número par? Então, o evento A é sair número par. Quem é esses caras? O A vai ser ó, o 2, o 4 ou o 6, certo? Vou fechar com a chave aqui, ó, ou 6. Então, o número de eventos de A é igual a 3 elementos. Ó. Ou sai 2, ou sai 4, ou sai 6. E quem é ômega? Ômega é todo mundo, é do 1 né, ao 6. 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Então, o N de ômega, né, ó, o N de ômega é igual a 6. Então, qual é a probabilidade, ó, P de A, disso acontecer? 3, que é o número de 3, é o número de A, sobre 6. Certo? 3 sobre 6. Se fosse uma questão de marcar, não ia ter isso. Ia simplificar, né? 1 sobre 2. Ó. Dividir por 3, numerador e denominador. Então, ia estar 1 meio ou em porcentagem, né? 50%. 1 é a metade de 2, tá bom? Então, isso aí é a definição de probabilidade. Agora, vamos resolver algumas questões e amanhã a gente continua desse slide aqui, o que começa com 7, certo? Então, vamos aqui para os exercícios. Então, questão número 1. Ó, diz assim, ó, no lançamento de duas moedas, qual é a probabilidade de se obter na face voltada para cima pelo menos uma cara? Pessoal, eu vou lançar duas moedas, certo? Então, a gente, no nosso espaço amostral, olha, pode ser, eu vou estar escrevendo o espaço amostral aqui porque é um exemplo que o espaço amostral é pequeno, mas nem sempre a gente escreve não, certo? Então, pode sair, por exemplo, cara, cara, né? Pode sair cara, coroa. Primeiro dado, segundo dado, ou primeiro lançamento, segundo lançamento. Primeira moeda, segunda moeda, o que eu quis dizer, certo? Ou pode sair coroa na primeira, cara na segunda moeda. Ou coroa e coroa. Então, o número de elementos aqui, pessoal, é 4. Ó. O primeiro, o lançamento das duas. O segundo, o terceiro e o quarto. Então, eu posso dizer que o número de elementos do nosso espaço amostral é igual a 4, certo? E o nosso evento? O evento eu vou chamar de A, pessoal. Nosso evento eu vou chamar de conjunto A. Ele quer que aconteça o quê? Ele quer que saia pelo menos, ó, nas faces voltadas para cima, pelo menos uma cara. Eu estou chamando a cara da letra C. Ó. Então, nesse primeiro sai o cara,
Saiu duas caras, né, inclusive. Então faz parte do nosso elemento, do nosso conjunto. No outro saiu cara, veio cara e depois coroa. E no último saiu coroa cara, né? Então K e C. Só que esse último não saiu, então ele não participa do nosso conjunto. Então nosso conjunto é esse aqui, ó, o nosso evento. Então o número dos elementos do evento A é igual a 3, ó. 1, 2, 3. Então a probabilidade de o evento A acontecer é o número de elementos do conjunto A sobre o número de elementos do conjunto ômega, que é o nosso espaço amostral, certo? Então, nesse caso aí, foi 3 sobre 4. Isso aqui já é a resposta. Quem quiser transformar em porcentagem, só era multiplicar por 25 em cima e embaixo, né? 25 vezes 3, 75. 25 vezes 4, 100. Ó. 75 sobre 100, a gente escreve assim, né? 75%. Então, pode ser essa resposta ou pode ser 3 quartos. Vai depender da questão, das alternativas de marcar. Tá bom? Vamos aí para um novo exercício. Questão número 2. Ela diz o seguinte, ó, no lançamento de dois dados, qual a probabilidade de se obter nas faces voltadas para cima a soma dos pontos igual a 5? Pessoal, essa questão aqui a gente viu nos exemplos, né? Vamos calcular o espaço amostral primeiro? Número do espaço amostral, a gente pode pensar assim, eu vou lançar dois dados, o primeiro e o segundo. No primeiro pode sair de 1 a 6. Então, tem 6 possibilidades. No segundo lançamento, pode sair de 1 a 6 também. Então, existe 6 possibilidades. 6 vezes 6 é 36. Eu estou fazendo aqui análise combinatória, né? Princípio fundamental da multiplicação. Eu vou lançar dois dados, existe 6 possibilidades, aqui existe 6. A gente vai lançar os dois, um e o outro. O i, a gente já viu que o i é uma multiplicação, certo? Então, o número do espaço amostral é 36. E a soma, pessoal, tem que dar 5. Então, para dar 5, a gente pode pensar assim, ó, o evento A. Né? O evento A, para dar 5, eu posso pensar no primeiro dado sair 1 e no segundo sair 4. A gente viu isso aqui. Ou no primeiro sair 2, no segundo sair 2. Ou é 5, né? 2 e 3, aliás. 2 e 3. Ou no primeiro 3 e no segundo 2 e por fim, ó, 4 e 1, certo? Não tem outro formato para dar a soma 5, certo? Nesse nosso exemplo aí, o número de elementos do conjunto A é igual a 1, 2, 3, 4. Então, a probabilidade do evento acontecer aí, eu vou representar só pela letra P, vou botar um A, né? A probabilidade do evento A, ó, é 4, certo? 4 sobre o total, 36. Dá para dividir por 4 em cima e embaixo, né? Vai dar 1 sobre 9. Então, está aqui nossa resposta, ó, 1 sobre 9, certo? Nos próximos exercícios, pessoal, eu vou tentar simplificar um pouco esses cálculos, né? Eu estou fazendo muito detalhado para ir entrando melhor aí na cabecinha de vocês, tá bom? Então, no exemplo 3, ó, no lançamento agora de 3 dados, qual é a probabilidade de obtermos números iguais de pontos nos 3 dados, certo? Se eu vou lançar 3 dados, meu espaço amostral, eu vou pensar assim, ó, primeiro lançamento, segundo lançamento, terceiro lançamento. Para o primeiro, existem 6 possibilidades, que eu tenho do 1 ao 6. No segundo, 6. E no terceiro também 6. Então, essa multiplicação, 6 vezes 6 vezes 6, dá 216. Isso aqui é exatamente o número de elementos do espaço amostral, certo? Está aqui. E quem é o meu evento? Pessoal, meu evento, vou representar pela letra E, tem que sair todo mundo igual. Então, só existe 6 possibilidades. Ó. Sai 1, 1 e 1. Ou sai 2, 2 e 2. Aí eu vou botar reticências aqui, ó. E o último elemento é sair tudo 6, ó. 6, 6 e 6. Se a gente contar quantos elementos tem aqui, existe 6 elementos. O número de evento aí, ó, o nosso evento, é igual a 6. Então, a nossa resposta aí, a probabilidade de E, é igual a 6 sobre 216, que dá para dividir por 6 em cima e embaixo,
dá 1 sobre 36. George, tem outra forma de fazer isso? Tem. Vamos pensar assim, ó. Primeiro lançamento, pode sair qualquer um dos 6 elementos, certo? Embaixo das 6 possibilidades. Então, o primeiro lançamento podia sair qualquer número. Já a partir do segundo e do terceiro, a gente tem um problema. A gente quer que os números sejam iguais. Aqui existem 6 possibilidades, mas só pode sair um número. Que número é esse? O que já saiu anteriormente. Porque se sair diferente, eu não garanto que sejam os 3 iguais. Então, para o primeiro, eu posso pensar assim, ó, 6 sobre 6. Para o segundo, 1 sobre 6. E para o terceiro, tem 6 possibilidades, mas só pode sair um número, que é igual ao primeiro. Certo? Então, se a gente pensar aqui, ó, 6 dividido por 6 dá 1. 1 vezes 1 aqui, 1. 6 vezes 6, 36. Observa ó, que deu 1 sobre 36, a mesma resposta que a anterior. Então, existem várias formas da gente tentar fazer essas questões de probabilidade. O exemplo que eu dei aqui foi usando análise combinatória. Eu vou tentar sempre resolver dessa forma para vocês. Então, deixa eu só ver aqui a hora, ainda dá tempo. Ó, questão 4. No lançamento de 3 moedas, qual é a probabilidade de se obter 2 caras e uma coroa? Pessoal, eu vou representar cara pela letra C e coroa pela letra K. Vamos só pensar aqui comigo. Eu quero que saia 2 caras. Então, pode sair assim, ó, cara, cara, coroa. Ou pode sair assim, ó, cara, coroa, cara. Ou assim, ó, coroa, cara, cara. Ó, tem 3 possibilidades, né? Isso aí é o número de eventos, certo? O número de eventos aí, opa, eu botei um igual aqui, não precisa. O número do meu evento é 3, certo? Eu quero sair 2 caras e uma coroa, tá aqui. Você podia pensar assim, ah, vai ter uma permutação de 3 com repetição de 2C. Ó, 2C e uma cara. Isso aqui, para resolver, é 3 fatorial, né? Dividido por 2 fatorial. A gente já estudou isso. 3 fatorial é 6, então em cima é 6. E embaixo é 2. 6 dividido por 2 é 3. Ó. Meu evento é 3. E meu espaço amostral? Pessoal, o espaço amostral é a multiplicação, né? Para o primeiro evento, existe 2 possibilidades, cara ou coroa. Para o segundo, 2 possibilidades. E para o terceiro, 2 possibilidades. Então, 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Então, isso aqui é o número do meu espaço amostral. Então, a probabilidade é 3, que é o número do meu evento, sobre 8. Pronto, a probabilidade é essa. Beleza? Questão número 5 agora. Uma urna contém exatamente 100 etiquetas numeradas de 1 a 100. Retirando-se uma etiqueta dessa urna, qual é a probabilidade de obtermos um número menor que 41? Eu quero um número menor que 41. 41 não pode. Eu quero um número que seja 1, 2, né, 3, até o 40. Se vocês contarem aqui, existe 40 números. Isso aqui é o meu evento, certo? Meu conjunto é. Existe 40 possibilidades. Então, o número de E, né, o número de elementos, é igual a 40. Somente isso. Agora, quem é o número do nosso conjunto ômega? É do 1 ao 100, né? Então, vai de 1 ó, até o 100. Vou botar reticências aqui e um 100 no final. Então, quantos elementos tem esse conjunto? Tem 100 elementos, certo? Eu quero um sobre o outro, né? Eu quero 40, a probabilidade do evento E acontecer, ó, é 40 sobre 100, certo? Tem 2 formas de expressar isso, ó. 40% ou, ó, 40 sobre 100 eu posso cortar o 0 e o 0, fica 4 sobre 10, dá para dividir por 2 em cima e embaixo, fica 2 sobre 5. Então, posso representar assim em fração ou assim em porcentagem. É comum ficar assim? Não. Quem quiser deixar assim, tudo bem, não está errado não, mas isso aí teria que ser uma questão discursiva. For uma objetiva, pode ter isso para marcar? Pode, mas é mais comum acontecer um desses dois aqui, ou esse, certo? Pessoal, estamos aí, deixa eu ver aqui, com
4h40. Dá para resolver mais umas questões. Eu vou tentar resolver até a 10, certo? Aí eu libero vocês, amanhã a gente continua. Então, questão 6. Ó. Uma comissão de 3 pessoas será escolhida dentre 5 pessoas. Então, olha, tem 5, eu vou escolher 3 pessoas. Sendo apenas uma de nome Paulo, qual é a probabilidade de Paulo participar dessa comissão? Olha, tem 5 pessoas, uma delas é Paulo. Eu quero que Paulo participe. Né? Então eu tenho 5 opções lá. Primeira opção, segunda pessoa, terceira, quarta e quinta. Então eu quero fazer uma comissão com 3 pessoas. Então eu posso pensar assim. Ó. Eu vou pegar uma combinação de 5, onde eu vou escolher 3. George, combinação, sim. A gente está formando um grupo de pessoas. Eu tenho 5 opções e quero escolher 3. Então, existem várias formas de eu escolher essas pessoas, né? Isso aí, por exemplo, eu escolher a pessoa A, B e C, é a mesma coisa que eu escolher C, B e A. E a gente viu que quando essa ordem não importa, é um caso de combinação, certo? Então, aí eu tenho uma combinação de 5, 2 a 2, que é a mesma coisa que uma combinação de 5, 2 a 2. A gente estudou isso nos números binomiais semana passada, né? Esses números são complementares, ó, porque 3 mais 2 é igual a 5, certo? Então, eu posso resolver assim, ó. O 5, 2 a 2 é igual a quem? 5 vezes 4 dividido por 2, porque eu estou multiplicando dois números, né? Então, existem 10 possibilidades. Isso aqui é o nosso espaço amostral. Mas a questão que é o quê? Ó? Qual é a probabilidade de Paulo participar dessa comissão? Se eu estou dizendo que Paulo já está participando, então a gente vai imaginar o seguinte. Ó, deixa eu baixar isso aqui, que é o nosso espaço amostral. Eu vou imaginar que uma dessas vagas é de Paulo. Primeira, por exemplo. Então, o que é que sobra para mim? Eu vou escolher 2 pessoas, não é mais 3, porque Paulo já está participando. Eu vou escolher 2 pessoas entre 4 disponíveis, porque Paulo já está na comissão. Né? Paulo vai participar. Então, eu tenho uma combinação de 4, 2 a 2. Né? Isso é um número binomial 4, 2 a 2. Ó. Isso aqui é quem? É 4 vezes 3 dividido por 2. 4 vezes 3 dividido por 2 vai dar 12 por 2, 6. Né? Então, a probabilidade aí ó, é 6 sobre as 10 possíveis. Né? Então, simplificando por 2 em cima e embaixo, 3 sobre 5. Ah, Jorge, se fosse em porcentagem, multiplica por 10 aqui em cima e embaixo, ó, dá 60 sobre 100. Que a gente escreve assim, 60%. Certo? Então, ou essa resposta ou essa. Primeira, pessoal, alguma dúvida até aqui, pessoal? Estou indo rápido ou está dando para acompanhar? Vocês é quem tem que me ajudar aí, que eu estou com medo de estar rápido aí para vocês. Tá tudo tranquilo até aqui? Então, vamos adiante. Questão 7. Ó. Qual é a probabilidade de se obter um número divisível por 5 na escolha ao acaso de um número de 5 algarismos distintos formados pelos algarismos 1, 2, 3, 4 e 5? Pessoal, nosso número vai ter ó, quantos dígitos? 5 algarismos. Né? E eles são distintos. Eu tenho 5 possibilidades de escolha. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Nosso número vai ser formado por isso aqui. Ó. Como os 5 números são distintos, por primeiro existem 5 possibilidades, por segundo só existe 4, eu não posso usar o outro. Depois 3, depois 2 e depois 1. É o conteúdo que a gente estava estudando. Ó. Se a gente multiplicar isso aqui, vai dar 120. Isso aqui é o número de todas as possibilidades, né? O nosso espaço amostral. Ser divisível por 5, pessoal, tem que terminar nesse último dígito aqui, ó. Tem que ser 5 ou 0, certo? 5 ou 0. Então, se a gente quer que esse último número seja 5, ó, quero que seja 5. Então, só existe uma possibilidade para ele, ser o número 5. Por que o 0 não participa? Porque o 0 não está no nosso problema, é do 1 ao 5. Então, para cá só existe uma possibilidade, ser o 5. Então, eu já coloquei essa possibilidade. Então, eu vou preencher o restante. Eu vou até mudar de cor aqui. Ó. Só sobra 4 para cá
3 para cá, porque eu não posso usar o 5. Depois 2 e depois 1. Então, se a gente contar aqui, ó, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 vezes 1, vai dar 24, certo? Isso aqui é o nosso evento. Quantidade de elementos do nosso evento. Então, a resposta, probabilidade aí, ó, vai ser 24 sobre 120. Ah, dá para dividir por 24 em cima e embaixo? Dá. Dá 1 sobre 5. Certo? Então, está aqui a probabilidade. Se quiser transformar em porcentagem, multiplica por 20 em cima e embaixo aqui, ó, vai dar 20 sobre 100, que a gente escreve assim, ó, 20%. Nem sempre vai ser tão simples transformar em 100%, em porcentagem. Mas quando não é tão simples, normalmente as questões de Enem e vestibulares deixam em fração mesmo, tá bom?